Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Devocional do John. Como é que vocês estão? Tudo bem? Desde já quero falar feliz ano novo atrasado. Primeiro vídeo do ano, vocês estão animados? Eu estou muito animado, apesar de um frio aqui fora. Eu vou trazer uma palavra que vai aquecer o seu coração. Nossa, você gostou dessa? Se não, eu vou tentar melhorar da próxima. Você já provavelmente já viu o título aí, qual vai ser hoje. O primeiro vídeo do ano vai ter como pauta o título: Você tem evangelizado? Eu tenho evangelizado? Nós temos evangelizado? Uma pergunta boa, hein? Então vamos lá, já tá com ela aí? Aliás, você ganhou uma dessa de Natal? Ah, você não ganhou não? Você nem pediu? Então no seu aniversário você pede pro seu tio, sua irmã, sua mãe, seus amigos uma Bíblia, tá? Novinha. Quem quiser me dar, me chama aí que eu vou querer também. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Atos dos Apóstolos. Atos 8, eu vou ler dos versículos 26 ao 40. Atos 8, 26 ao 40. Filipe e o eunuco. Vamos lá? E diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Levante-se e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Filipe se levantou e foi. E havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado em sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: O senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: Como é que eu poderia entender se ninguém me explicar? E convidou a Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que eles estavam lendo era: Foi levado como ovelha ao matador e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: Peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou e, começando com essa passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo seu caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Eis aqui a água. O que me impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu: É lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: Creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais, e esse foi seguindo seu caminho cheio de alegria. Só até aqui. Que texto, né? Você já ouviu falar dessa parte do Filipe e do eunuco? Não? Então vamos entender aqui quem foi Filipe. Você sabe quem foi Filipe? Vou dar um tempo aí. Não? Seguinte, quem foi Filipe? Filipe, também conhecido como o evangelista, ele foi um importante diácono ali na igreja de Jerusalém. Depois que Jesus morre, né, e tudo mais, os apóstolos estavam ali e não estavam dando conta, sabe? Porque as viúvas e as outras pessoas estavam ficando de lado. E aí eles estavam tendo que parar de pregar a palavra para dar apoio a essas pessoas. E eles tiveram uma ideia de levantar 7 homens. 7 homens, sabe? De boa reputação, cheio do Espírito Santo, para esse serviço social da igreja. E ali, entre eles, estava o primeiro mártir, né? Estevão, que eu gosto muito dele. E vários outros, inclusive Filipe. Filipe estava entre esses 7. Filipe, se você for olhar aqui no capítulo 8, ele proclamou o evangelho, ele realizou milagres. E Filipe fala que ele estava sempre atento e sensível ao Espírito Santo. Ele estava sempre atento, ele era um homem reto, ele era um homem íntegro. Aqui no versículo 8, no capítulo 8, nos versículos 4 a 8, fala mais ele também, mas eu quis enfatizar muito mais esse aqui para falar sobre evangelismo, né? Mas aí, ok, o que acontece? Ele estava lá na dele, e um anjo do Senhor apareceu para ele e falou assim: ó, vai lá no deserto, que eu vou te mostrar um lugar que tem ali. Eu vou te mostrar um lugar deserto e você vai para ali. E ele não hesitou. Ele foi. O Espírito Santo conduziu Filipe até aquele local. Chega lá, ele vê um etíope, né, provavelmente ali da África, um cargo importantíssimo, né, de um outro reino, lendo,
Sabe, lá no Velho Testamento, o profeta Isaías, que já falava de Jesus muito antes de acontecer tudo que aconteceu. E ele vendo ali, o Espírito fala, aproxima ali daquela carroça e segue. Ele aproximando ali, ele olhou e viu que o profeta, e viu que o cara tava lá lendo, né, sobre o profeta Isaías. Aí ele pega e fala assim, ô, eu imagino, né, eu fico pensando, ele assim do lado da carruagem, um cara bem lendo assim, o cavalo andando. Ele falando assim, você tá entendendo o que você tá lendo aí? Porque a Bíblia fala que o etíope tinha vindo para Jerusalém para adorar, mas não sabia. Tava lendo aquilo ali, mas não sabia quem era aquela pessoa. E aí ele pega e fala assim, ó, como é que eu vou saber sobre o que tá falando se ninguém me explica? Mesma coisa de você fazer uma prova de geometria avançada dupla ao quadrado. Aí a pessoa fala assim, ei, você sabe aí o que você tá fazendo? Não, mas como é que eu vou fazer essa prova se ninguém me explicou a matéria? Mais ou menos assim, como é que eu vou saber o que ele tá falando se ninguém me explica? Quer dizer, o etíope deixou a bola na frente pro gol, só para Felipe chutar e finalizar pro gol. E aí ele convida ele ali, entrar na carroça ali os dois. E ali no caminho, né, para os dois andando ali, Felipe também vai e fala sobre o evangelho de Jesus. Fala sobre Jesus. E ali com aquele falar com o Espírito Santo, né, colocar palavras na boca dele, todo o conhecimento que ele havia sobre Jesus. Eles param. Onde é que eles param ali? Passando, eles encontram uma água. E provavelmente Felipe falou com ele, ó, para você ser salvo, você tem que crer em Jesus, ser batizado e tal, e tarará. Ele falou assim, aqui a água aqui. Um cara de atitude também. Que me impede de eu ser batizado agora? Nada. Vem cá que eu vou batizar você. E aí Felipe batiza, sabe, aquele etíope. E eu andei estudando, ele provavelmente ele foi o primeiro gentio e também o primeiro africano a ser batizado. E até hoje eu olhei, há fortes evidências que o evangelho se espalhou ali por toda a Etiópia através desse homem, que tinha um cargo muito importante. E ali depois Filipe é arrebatado e ele segue o seu caminho com alegria, sabe? Porque ele havia sido salvo, ele havia entendido aquele texto de quem estava falando, teve um encontro com Jesus. Então ele foi embora e depois daquela experiência marcante, ele foi embora com alegria. O que eu quero dizer com isso? Esse é o método de Jesus. Esse é o método que o Espírito Santo usa. Ele ganha pessoas chaves, sabe? Jesus, ele não se preocupava em ganhar a cidade em si. Ah, eu vou ganhar a cidade de tal. Ah, eu vou ganhar essa. Ah, eu vou ganhar. Não. Jesus procurava pessoas. E pessoas chaves. Para falar sobre ele. E essas pessoas ficavam tão maravilhadas que elas não conseguiam ficar caladas. E elas mesmas espalhavam o evangelho. Quantos milagres Jesus fez? Você quer que eu fale para vocês pessoas chaves que Jesus ganhou? E que através dessas pessoas, outras milhares de pessoas foram salvas? Através do testemunho dessa pessoa? Vamos lá. O endemoniado de Gadara. Jesus está ali, chega em Gadara. O endemoniado que ninguém conseguia segurar ele, trancava ele em correntes, ele pocava tudo, vivia nesse cemitério gritando e se martirizando com pedras. Quando o endemoniado vê Jesus, se prostra, os demônios vão lá e saem dele. E esse endemoniado, ele pega e fala, Jesus, depois de ter sido liberto por uma legião de demônios, não era um demônio, eram legiões, somos legiões que havia nele. Ele fala assim, Jesus, deixa eu te seguir. Você mudou minha vida, você salvou minha vida. Jesus fala, não, fica aqui e mostra lá pro seu pessoal o que eu fiz com você, o que você é agora. Você foi liberto. E na Bíblia fala que esse endemoniado gadareno, ele vai lá e prega por uma Decápolis. O que era uma Decápolis na época? Era um conjunto de 10 cidades ali onde Jesus havia passado. Então imagina, um homem, ele pregou para cerca de 10 cidades. Imagina quantas e quantas e quantas pessoas não foram salvas através do testemunho dele. Outro, a mulher samaritana. Vamos abrir lá em João 4,39. Né, vocês conhecem muito bem a história da mulher samaritana, que ela estava ali perto de um poço, e aí Jesus chega ali e começa a falar sobre a vida dela, e começa a falar e explicar que ele é a água da vida, que só através dele é a salvação. Você está falando com o dono, né, de tudo. E a mulher deixa o cântaro e vai contar para todo mundo. E lá
em João 4,39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo que eu já fiz. Então vamos lá. Muitos samaritanos daquelas cidades creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Olha que maravilhoso. Uma pessoa-chave que vai e contra a muitas pessoas. E muitas pessoas creram por causa do testemunho. Sabe? Posteriormente eles foram lá e viram que ele era realmente o Messias, mas por causa do testemunho muitos creram. Você tem dado testemunho? Mas calma aí, que a lição vai vir no final. Outra, Jonas. Todo mundo conhece Jonas, né, da Bíblia. E Jonas é o desobediente, é aquele mesmo que foi engolido pela baleia. Ele vai, acontece várias coisas, mas quando ele vai mesmo para pregar, depois de arrependido, ele, uma pessoa chave, através dele, do seu sermão medíocre, arrependei-vos, por causa de um sermão, Jonas ganhou mais de 120 mil pessoas. Uma pessoa-chave. 120 mil pessoas para o reino. Viu como é que Deus trabalha através de uma pessoa-chave? E essa pessoa-chave, ela alcança várias outras pessoas? Ah, Jonas, mas eu vou falar que o seu negócio só acontecia no passado. Sabe, só na Bíblia. Hoje em dia não tem isso mais, não. Não tem? Vem comigo aqui. Fala comigo sobre Charles Spurgeon, né, que nasceu entre 1834 a 1892. Mais de 14 mil batizados através dele e muitos outros milhões que até hoje leiam seus livros, os seus ensinamentos, estão tendo a revelação de Cristo através dele. Ah, Jonas, mas calma. O maior de todos para mim, na geração atual, que morreu atualmente assim, Billy Graham. Sabe quantas pessoas Billy Graham, através de Billy Graham, através de 80 anos de trabalho da carreira dele como pastor, sabe quantas pessoas ele converteu? Mais de 3 milhões de pessoas. Um cara. Uma pessoa-chave. Mais de 3 milhões de pessoas. Tanto que eu fui lá uns anos passados, lá em Hollywood, na Calçada da Fama, eu fiz questão de tirar a foto da estrela dele, Billy Graham. Porque para mim, uma pessoa em 80 anos de vida, salvar mais de 3 milhões, ser alvo, né? Mais de 3 milhões de pessoas através dele. Que graça. Eu tenho vários outros. Lutero, John Piper, Calvino, Martin Luther King, que até tem um feriado aqui, ele era pastor também. Muitas pessoas através de pessoas-chave. Deus usa pessoas chaves para alcançar mais pessoas ainda. Você quer ser essa pessoa-chave? Você quer fazer parte disso? Eu quero. Eu anseio dentro de mim que eu quero, sabe? Por isso que eu te perguntei, é o título desse vídeo. Você tem evangelizado? Ah, John, mas às vezes o meu propósito é só para... Às vezes o propósito da sua vida é evangelizar para uma pessoa. Certa feita, um homem estava no céu e aí ele tinha salvo muitas almas, né? Através dele. E ele chega assim, e você salvou quantas almas? Ah, rapaz, eu salvei 500. Ele todo orgulhoso. Ah, eu salvei mais. E você? Ah, eu salvei 1.000. Ah, eu salvei mais. Rapaz, e você? Aí chegou num idosinho assim. Rapaz, eu só salvei uma pessoa na minha vida toda. Eu só fui alvo de Deus para salvar uma pessoa na minha vida toda. Ele, só uma pessoa? Que isso? É muito pouco, véio. Só uma? Aí o cara caladinho. Aí do nada chega o Billy Graham do lado dele. E aí, fulano? Você conheceu aqui o cara que me evangelizou? O cara que me apresentou para Jesus? E ele olhou para Billy Graham. O cara com mais de 3 milhões de pessoas no currículo. E olhou pro cara. Então, através daquela pessoa que salvou, né, que foi lá e trouxe a palavra, e Billy Graham foi salvo através dela, veio o Billy Graham e mais de 3 milhões de pessoas para a conta do reino de Deus. O inferno esvaziado. É lindo demais. Nós podemos fazer história. Nós podemos ser usados para Deus, para salvar o maior número de pessoas para Cristo. Você tem anseio? Sabe, perca a timidez. Anuncie o evangelho de Jesus. Esteja atento como Felipe estava. Sem reclamar, sem hesitar, só vai. Não vai fazer sentido nenhum. Mas no final, você vai ver por que você estava ali naquela hora, naquele momento, no tempo certo. Por causa daquela pessoa. Que pode ser futuramente a pessoa que vai pregar para outras pessoas.
que vai conseguir outras pessoas, isso aí é uma bola de neve, que tem que começar por você e ir aflorando, resgatando outras pessoas. Para aquela bolinha pequenininha que você achava que não era nada, no final ela tá algo tão estrondoso que você vai falar assim: é Deus, eu só quero ser um instrumento mesmo, porque quem faz é o Senhor. Então que esse ano de 2025, eu, você, nós possamos evangelizar o máximo de pessoas possíveis. E no final desse ano, eu quero que você me chame aqui e fale assim: John, através de mim, Deus me usou, eu consegui mais 3 para conta, eu consegui mais 10 para conta, eu consegui mais 1000 para conta, eu consegui mais 1 para conta, não importa. Que sigamos o chamado de Jesus, essa vocação, sermos verdadeiros soldados de Cristo e trazemos o maior número de pessoas possíveis para o nosso lado, esvaziarmos o inferno. Essa é a oração que eu faço todos os dias. Se você gostou desse vídeo, fez sentido para você, mande para alguém. Muito feliz e um ótimo 2025. Muito obrigado.